E a gente abre a edição do Jornal Jovem Pan falando sobre os avanços no diálogo entre o TSE e o Ministério da Defesa para as eleições. Assunto para ele, Bruno Pinheiro, que chega ao vivo ao Jornal Jovem Pan. Bruno, ontem você adiantou aqui para a gente que os militares iam pedir para a Justiça Eleitoral aceitar o teste de integridade nas urnas no dia da votação. Teve algum avanço essa conversa? Boa noite. Avançou sim, a gente já havia antecipado com exclusividade, inclusive, o que seria essa reunião, esse conteúdo, e justamente foi o que aconteceu. Vai ser uma ótima noite a quem nos acompanha aqui no Jornal Jovem Pan, o teste de integridade das urnas eletrônicas, que são usados ali eleitores reais realmente, para depois são feitos alguns levantamentos diretamente nas sessões e essas informações elas serão divulgadas. Essa reunião aconteceu no intervalo de 8 dias da reunião anterior. O ministro Alexandre de Moraes recebeu o general, ministro da Defesa, e voltou a falar sobre o sistema eleitoral, agora acompanhado. Cerca de 5 integrantes estiveram na mesma reunião. O que o ministro Alexandre de Moraes respondeu? Ele respondeu que justamente já havia um estudo para, de fato, realizar essa manutenção, só que não foi realizado, já que é necessário um certo orçamento e diversos servidores que seriam utilizados ali para realizar totalmente esse levantamento. Mas eles chegaram a divulgar outras informações, alguns estudos em relação às urnas, e houve um entendimento entre os militares que, de fato, existe uma segurança nas urnas eletrônicas e no sistema eleitoral. O que ficou acertado, então, ainda que seja necessário realizar um tipo de um evento para que possa divulgar esses resultados em relação às urnas, que realmente o sistema é confiável. Então, a expectativa essa é o quê? Que o ministro Alexandre de Moraes recebeu as informações em relação ao ministro entre as Forças Armadas, ele vai acatar as sugestões, mas não ficou ainda informado, não foi divulgado se isso de fato será utilizado já em outubro de 2022. Essa foi então essa resposta do ministro. Nas redes sociais, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro já estão comemorando, afirmando que houve um entendimento, uma harmonia entre o ministro Alexandre de Moraes, que ele começou a ver uma necessidade de avançar com o sistema eleitoral. Isso o que? Avançando numa segurança em relação às urnas. Então, esse é o resultado, essa foi a reunião. Agora, acompanhar se esse evento de fato vai acontecer e se esses resultados serão divulgados. Lívia. Obrigada, Bruno Pinheiro, pelas informações. Boa noite, bom trabalho para você. Hora de opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Vou mais uma vez apresentar a bancada para vocês. Conosco, Alfredo Scaff, Rodrigo Constantino e Cristina Grêmio. Uma ótima noite a vocês. Cris, começamos com você hoje. O Bruno Pinheiro trouxe a informação que houve esse avanço no entendimento entre TSE e Ministério da Defesa para a apresentação de um projeto piloto, de um plano, justamente para ver se é possível que haja o uso da biometria nesses testes de integridade das urnas eletrônicas no dia das eleições. Para você, isso significa um avanço nessa pacificação do entendimento entre pessoas que defendem e pessoas que criticam as urnas eletrônicas? Oi, Lívia, tudo bem? Boa noite, Rodrigo, Scaff, a todos que nos assistem. Eu acho muito ruim que a gente tenha chegado nesses termos de ter que dizer é uma pacificação entre os que apoiam e os que não apoiam transparência nas urnas. Acho que todos os brasileiros deveriam estar mesmo muito unidos e interessados em mais transparência nesse sistema arcaico que a gente usa, que não foi atualizado, que está há mais de 25 anos aí sem atualização e pior, sem respeitar o artigo 221 do Código Eleitoral, que prevê contagem pública dos votos. Então, todo avanço que a gente tiver é benéfico, e é benéfico para os 220 milhões de brasileiros, não só para os apoiadores do presidente ou para os que querem mais transparência. Eu fico muito feliz de ver que o ministro Alexandre de Moraes está, ao menos na presidência do TSE, avançando um pouco nas conversas, já que como ministro do STF ele é irredutível e está cada dia mais adepto do autoritarismo.
Rodrigo Constantino, agora você, o Bruno Pinheiro explicou para a gente também que essa sugestão das forças militares, das forças armadas, que envolve os militares, já havia sido apresentada anteriormente e na época da gestão do ministro Edson Fachin, que estava à frente do TSE, essa medida tinha sido caracterizada como inviável para ser aplicada já nas eleições deste ano. Agora, há essa possibilidade, o Bruno falou que não está claro se essa medida pode ser implementada já em outubro deste ano ou para as próximas eleições. De qualquer forma, é uma boa notícia? Como você vê esse entendimento? Boa noite, Lívia, Cris, Scaf, todos que nos acompanham. Claro que é boa notícia. Como disse a Cris, todos nós queremos ou deveríamos querer mais transparência e confiabilidade no sistema, em vez de opacidade e centralização. O desejo, a demanda das Forças Armadas leva nessa direção. Mas eu quero frisar aqui que não resolve a essência do problema. E a essência do problema é que esse modelo que nós temos impede a materialidade do voto e, portanto, a oferição pública do voto. É por isso que uma Corte Suprema como a da Alemanha rejeitou esse modelo. Então, nós não temos 100% de certeza nunca nesse esquema que temos hoje, mesmo que o TSE acate algumas sugestões importantes das Forças Armadas. Isso vai trazer um pouco mais de confiança, mas não vai dirimir totalmente as dúvidas, as desconfianças que muita gente tem nesse sistema. Agora, em que pese isso, é sempre boa notícia o fato de pelo menos isso está recebendo a atenção da imprensa e os holofotes da população. Porque se dependesse de alguns jornalistas e alguns ministros do Supremo, esse assunto estaria totalmente interditado, as Forças Armadas estariam sendo tratadas como capacho do presidente e igualmente golpistas, e nós teríamos que aceitar aquilo que vem do TSE e pronto. E isso não é o ideal. Então, pelo menos esse debate acontecendo, a imprensa dando destaque, isso com certeza vai colocar ali um pouco mais de desconforto em quem esteja pensando, porventura, em fazer algum tipo de golpe e de malabarismo nesse processo eleitoral. Alfredo Scaf, de alguma forma essa postura de Alexandre de Moraes te surpreende, porque antes de ele tomar posse como presidente do TSE, havia um entendimento quase geral que ele adotaria as mesmas medidas e posturas adotadas pelo então presidente ministro Edson Fachin. E pelo que se percebe, desde que ele assumiu a gestão do tribunal, há um avanço nessa tentativa de pacificação. Como você vê toda essa questão? A postura é diferente? É visível isso? Boa noite, Lívia. Boa noite, Constantino. Boa noite, Cris. Veja, Lívia, eu entendo que todo aquele que assume a presidência de um tribunal precisa evoluir, precisa ser flexível, precisa ser mais transparente, tem que simplesmente receber sugestões, porque, como eu sempre disse aqui, recebendo ou não sugestões, aprimorando ou não, toda a responsabilidade do processo eleitoral é do Tribunal Superior Eleitoral. Por isso que nós temos essa justiça especializada. Então eu vejo que a postura do ministro Moraes é muito importante nesse momento, porque ele entende que quanto mais as pessoas estão querendo ajudar na segurança, na lisura, na transparência, é melhor para ele e para a corte, para o judiciário. O judiciário simplesmente está recebendo sugestões que somam a transparência, a lisura e a segurança. Isso é bom para 220 milhões de brasileiros, obviamente, como disse a Cris, atinge a todos nós, mas o mais importante de tudo é que o judiciário precisa entender que quanto melhor o procedimento, quanto mais aprimorado, quanto ele for simplesmente mais seguro, é muito melhor para o próprio Poder Judiciário que comanda as eleições. Então eu vejo que a postura do ministro presidente do TSE hoje, Alexandre de Moraes, está completamente correta, porque ele está dialogando, está sendo flexível e está raciocinando da seguinte forma: quanto melhor para o judiciário, quanto melhor para a eleição, melhor para todos nós. E eu acho que é esse o caminho que a gente tem que seguir.